Olá, amigos e amigas. Pensamento e saúde. Esse é o título desse meu novo vídeo. Agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades, agradeço a Jesus pelos ensinamentos e pelo seu exemplo de como nós devemos nos portar. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. Agradeço mesmo. Pensamento e saúde. Mente sã, corpo são. Provavelmente, nunca antes fez tanto sentido o provérbio popular, derivado de antigo poema romano. Estudos e mais estudos têm sido produzidos, ligando a qualidade dos nossos pensamentos à saúde do corpo físico. Nunca se falou tanto em somatização. Dependendo do nosso estado emocional e psíquico, o organismo pode gerar reações físicas como dores ou doenças, em um processo que é conhecido como somatização. Quando isso ocorre, com frequência, passa a ser chamado de transtorno de somatização, quando os sintomas passam a acontecer com frequência. As ciências tradicionais, ocidentais, finalmente encontraram na alma humana a fonte da saúde e da doença também. Pensamento e saúde precisam caminhar juntas, pois são temas ou são termos da mesma equação da vida. Afinal de contas, estamos chegando à conclusão agora, a própria ciência está chegando à conclusão, aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita, que não existem doenças, mas existem doentes. Nossa, mas e a pandemia? Não são doenças? Sim, provocadas pelas nossas ações. E toda ação gera consequências. Toda má ação gera má consequência, que no caso são as doenças. Mas quem está doente, afinal de contas? É o corpo. É onde aparece a doença. Mas o doente é quem conduz o corpo, ou seja, o espírito. O pensamento em desequilíbrio, a alma enferma e desestabilizada, produz no organismo o desajuste das células. Por isso que quando nós, como habitualmente falamos, perdemos a calma, logo o corpo vai reagir, aparecendo dores estomacais, dores de cabeça, um sentir-se mal quase geral. Ou seja, houve um desequilíbrio, então, celular. Por isso, não existe doenças, existe doente. E o doente é o espírito. Então, o pensamento em desequilíbrio, ele vai causar, então, no organismo, o desajuste das células. Mas, em contrapartida, a mente sã, equilibrada, povoada de pensamentos de alegria, cooperação e amor, gera naturalmente no corpo físico a harmonia celular, produzindo aquilo com que tanto sonhamos, saúde em abundância. Alguns exemplos do nosso cotidiano. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. Conhecem alguém ansioso? Todos nós conhecemos, né? Nós provavelmente fazemos parte desse grupo de pessoas ansiosas. E a ansiedade realmente nos causa justamente isso, né? Um descontrole. Por isso ela precisa ser controlada. Um pouco de ansiedade é normal, mas quando ela se torna muito grande, aí realmente nós vamos adoecer, com certeza. O pessimismo, ele perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O pessimista, ele é, na realidade, uma pessoa que está doente, porque ele deixou de acreditar na existência de Deus. Deixou de acreditar que Deus é Pai, Deus é bom, quer o nosso bem. O medo
a revolta, são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Então, a pessoa extremamente revoltada ou com medo intenso vai causar, claro, doença no corpo físico, que é onde aparecem as doenças. Então você vai ter que se cuidar, porque você não está com a mente sã. Não estando com a mente sã, o seu corpo não vai ficar são. Da mesma forma, ou por outro lado, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. Nossa, mas vivendo uma sociedade como a gente vive, com tantos problemas de trabalho, econômicos, sociais, familiares, com pandemia, como é que a gente vai ter tranquilidade ou ser otimista? Ora, eu tenho que lembrar que sou filho de Deus. Eu sou um espírito imortal. Isso eu aprendo com a doutrina espírita. As outras religiões não nos ensinam isso. Mas a doutrina espírita nos ensina. E se usarmos a nossa inteligência, veremos que o fato de reconhecermos e aprendermos com a doutrina espírita que somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação, explica tudo aquilo pelo qual nós vivemos. Uns vivem bem, outros não vivem bem. Uns estão doentes, outros não estão doentes. Tudo isso está em relação à minha situação como espírito. O homem se torna o que ele pensa, portanto, o que ele quer. Os pensamentos são emitidos, ou os pensamentos, quando são emitidos, eles atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais, por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Nós vivemos envolvidos pelo chamado fluido cósmico universal, que é o responsável por levar os meus pensamentos. Então, quando eu oro por alguém, esse alguém recebe os meus bons pensamentos através do fluido cósmico universal. Se eu emito mau pensamento em relação a uma pessoa, esse pensamento também vai chegar lá. E se a pessoa estiver em desequilíbrio, ela vai colocar dentro de si esse pensamento. Mas se ela estiver equilibrada, meu pensamento só vai fazer mal para mim mesmo. E como faz? Adicionados a esses termos, as mentes dos desencarnados, que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que são afins. Assim, levando tudo isso em conta, é importante que nos acostumemos a pensar de forma diferente. Assumamos uma postura vitoriosa, atraiamos pensamentos salutares. O cérebro é a antena que emite vibrações e capta vibrações de forma incessante. Irradiemos a ideia do bem, do progresso, da paz e captaremos, por sintonia equivalente, estímulos para o nosso bem também. Se eu me ater apenas às más notícias que são trazidas para nós pelos meios de comunicação, eu não conseguirei emitir bons pensamentos, porque eu serei influenciado por esses maus pensamentos. Mas se eu estiver em desequilíbrio pensando no bem, esses negativos, essas coisas negativas que são propagadas em grande quantidade, não irão me atingir, porque eu estarei com uma outra vibração. Porque quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta, que vai empreender ainda. Por outro lado, quem cultiva o insucesso, dificilmente ele conseguirá enfrentar os desafios para a vitória. A cada momento adicionamos experiências novas às nossas conquistas. A todo instante, pensemos corretamente e somaremos forças psíquicas para o êxito de nossa encarnação. Bem pensar é a elevada forma de viver.
Isso traz alegria, e alegria traz saúde. Podemos diariamente exercitar a substituição de maus por bons pensamentos, mudando os hábitos mentais, modificando as preferências e escolhas de leituras, notícias, artes e informações com as quais temos contato constantemente. Só se pode atirar fora o lixo mental que acumulamos de forma desequilibrada nesses tempos em que vivemos agora, através de novos hábitos, da busca de novas fontes de sabedoria. Orai e vigiai. Lembram dessa frase? Essa nobre expressão, dita por Jesus, aplica-se com perfeição aos tempos que vivemos presentemente. A oração eleva os pensamentos, fazendo-os entrar em contato com questões mais nobres e profundas da vida. A vigilância nos faz cuidar daquilo que anda em nossa mente, das cores impressas em nossos muitos pensamentos diários. A qualidade de nossos pensamentos é que vai determinar a saúde do nosso corpo físico. Pense no bem, faça o bem e viva com saúde. Pensemos nisso, amigos e amigas. Mais uma vez agradeço a sua companhia. Fiquem bem, fiquem em paz.